Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tá rolando ainda a série The Last of Us. No momento que eu tô gravando isso daqui, acabou o 4º episódio. A série está maravilhosa. Inclusive, volta e meia tem gente aqui pedindo pra eu comentar mais sobre The Last of Us e tal. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre o episódio mais falado dessa temporada até agora, que é o episódio 3. Podemos dizer, inclusive, que é um episódio polêmico. Um episódio que teve muita gente gostando, eu incluso. Muita gente reclamando. Ah, esse episódio tá aqui porque é lacração. A pessoa fala só assim, é lacração, a gente já sabe que é imbecil. Eu não vou entrar nessa. Teve gente reclamando que o episódio parecia um filler, porque ele não tem muita conexão com a história principal, apesar dele setar o clima da série. E isso tudo aconteceu por causa de uma coisa que eu não vou fingir que não existe, pelo contrário, vamos deixar aqui bem explícito. É um relacionamento gay que acontece nesse episódio. É uma história de amor entre dois homens. E quando você bota esse tema como tema central, várias outras coisas vão acontecer. Vai ter gente que vai se sentir incomodada vendo isso, vai ter gente que vai se sentir representada vendo isso, vai ter gente que vai ficar com medo de criticar, porque no momento que você critica um episódio que ele tem um relacionamento gay, parece que você é contra um relacionamento gay, e não necessariamente é verdade. Entende como é que esse episódio, ele mexe um pouquinho com a nossa realidade, no momento que a gente tá passando agora. E eu confesso que eu fiquei com vontade de fazer esse vídeo depois que eu vi uma crítica do Fábio Barreto. Gosto muito do Fábio Barreto. Ele fez um tweet só, ele falou assim, opinião impopular, o 3º episódio da Last of Us só é bom, não é nada demais. E aí você vai falar assim, ele tá errado? Não. E sim, depende. Eu acho que esse é um exemplo muito bom pra gente falar um pouquinho de papel da arte, um pouquinho sobre arte provocadora ou não provocadora, falar sobre preconceito ou não preconceito. É o que uma peça artística ou de entretenimento ela pode representar, ela tá sujeita ou não à crítica. Você tá sujeito ou não a ter julgamento por isso? Vocês estão achando que eu vou evitar o assunto? Eu não vou evitar o assunto, eu vou entrar de cabeça nesse assunto aí depois da vinheta. Pra começar, deixa eu falar primeiro a minha opinião sobre o 3º episódio da The Last of Us, pra depois começar a falar sobre opiniões dele. Eu achei esse 3º episódio animal. Eu me conectei violentamente com a história, assim, é uma história de amor, mas é angústia, eu entendo que ela não faz parte da história principal do Joel e da Ellie, mas eu vou dizer que isso normalmente não me incomoda quando a história é muito legal por si só, e isso volta e meia acontece em várias séries. Cara, eu não consigo esquecer, por exemplo, aquele episódio The Constant, do Lost. Cara, esse episódio, ele é absurdo. Eu amo Lost, né? Apesar de eu odiar a última temporada, eu amo Lost. Esse episódio é um episódio do Desmond, e ele é animal. Esse episódio é emocionante, é lindo. E eu lembro que ele me marcou muito e marcou muita gente, assim. Eu não sei nem se foi indicado a Emmy esse episódio aí, mas ele conta a história do Lost, mas ele é quase uma história à parte, sabe? E volta e meia em séries, você tem algum episódio que ele é meio à parte e ele é valioso às vezes por isso também. Eu tô tentando lembrar vários outros aqui. O que eu lembro agora recente, eu vi um do Ted Lasso, que é só a história daquele ajudante do Ted Lasso, Coach Beard, né? O treinador barba, é isso? E é um episódio muito louco, muito doido dele, fica no meio da noite. Mas, cara, é um filme por si só, é muito legal. E ele sai da história principal, mas mesmo assim, ele é valioso por isso também. Então assim, eu particularmente não vejo problema de ser uma história levemente desconectada com os protagonistas, desde que ela tenha muita sinergia com a série. E aí tem 3 pontos dessa análise aqui. A primeira é ser um pouco mais desconectado dos protagonistas, não vejo problema. 2, a parte técnica desse episódio é maravilhosa. O roteiro é todo mega bem escrito, as coisas são colocadas no início, elas vão se amarrar no final. Sobre a busca do propósito, sobre a busca do porquê que você está sobrevivendo, por mais que seja uma situação extremamente inóspita e você começa a dar valor às pequenas coisas, você catando morangos e você sentindo o sabor de morangos novamente. Não é só a história principal, tem várias outras mensagens sendo passadas ao longo desse episódio inteiro, que faz ele ser muito bem escrito, muito bem filmado. A série toda é muito bem filmada. Não é um episódio que tem aquelas criaturas fungo, então não tem tanto efeito visual. Tem efeito visual no episódio, mas não é tanto assim. Ele tem, por exemplo, um pedido de like pra esse vídeo. Se você deixar um like nesse vídeo aqui, aquele episódio e esse episódio fica tudo muito melhor. Você ajuda muito esse canal se você deixa um like. Você ajuda mais se você se inscreve no canal, vai chegar perto de 2 milhões. Você ajuda ainda mais se você se inscreve no clube de membros, que a gente tá oferecendo várias coisas aqui, e eu vou passar a oferecer mais agora que eu tô saindo da minha pedra no rim, que eu fiquei um pouco afastado da produção, mas a gente tá voltando com força total. Mas enfim, na parte técnica, o episódio 3 ele se destaca. Não, eu acho que é tão bem feito quanto o resto da série toda, só isso. E o fato dele brincar com contradições e coisas, é tipo um Beleza Americana, sabe? Que você vai mexendo com imagens que você tem do que é um americano e não sei o que lá,
e essas imagens elas vão sendo quebradas ao longo da realidade. E eu tô falando dessas contradições aqui porque isso tem a ver com o terceiro item que eu acho que fez esse episódio ser muito bom, que é o item que eu vejo que as pessoas evitam falar. E eu acho que é sobre isso esse vídeo aqui, que é o fato de ser uma história gay. Essa história não teria um quinto da graça se ela não fosse uma história gay. Imagina que fosse um homem ou uma mulher. Os dois vão ficar ali, isso aqui, o cara quer que ela vá embora, ela não vai. E se surge um relacionamento entre eles dois, você concorda comigo assim? Vai ficar bem mais sem graça, vai ficar bem mais... parece quase uma conveniência, sabe assim? Tem um homem e tem uma mulher, eles vão ficar juntos e tal. Pode não ser uma conveniência, realmente podem ter se apaixonado, mas vai ficar meio... Quando você bota dois homens no local deserto, um deles claramente imerso naquela ideologia machão, não sei o que lá, não sei o que lá, e com tudo isso, ainda assim eles têm um relacionamento, ainda assim o cara consegue se abrir, é bem mais poderoso. O Bill não ficou com o cara por conveniência, eu tô aqui sozinho, vou... Não. Só como o cara finalmente se abriu, sabe? Soa muito mais natural esse relacionamento. Era pra acontecer. E isso me remete ao lance de papel de arte aí. Eu vejo muita gente quando vai criticar esse episódio, vai falar bem ou vai falar mal, as pessoas passam direto por esse ponto. Tipo, não, liberdade hoje em dia, o relacionamento gay é normal, existe em qualquer lugar. Sim. Mas eu vou dizer assim, eu não acho que simplesmente passar direto por esse ponto, fingir que não tô vendo isso, finalmente num programa de televisão, né, uma série dessas, como The Last of Us, uma série de ação, com zumbis e tiroteio, ter uma cena de amor entre dois homens do jeito que foi mostrado, isso não costuma aparecer nesse tipo de série. É diferente. E eu não acho que a gente tem que passar desapercebido por isso. Eu acho que isso faz parte da visão do episódio. Mas aí tá um ponto da arte que eu acho curioso, sabe? Eu vejo isso, por exemplo, quando eu vejo fotografia nu artístico. Tem um grande amigo meu, Fernando Schlepfer, mega fotógrafo. Ele tem uma série de fotos de pessoas nuas. As fotos são lindas. Ele é um fotógrafo, ele é profissional, ele vai lá, ele tem que tirar foto independente da pessoa, do corpo, não sei o que lá, ele vai lá e faz desenhos e faz layout. E aí volta e meia você vai ver pessoas falando assim, cara, você tem que ver essa foto e não ver a sexualidade da coisa e só o desenho que o corpo faz e os traços e o layout. Não. Eu acho que a sexualidade da foto faz parte desse tipo de arte. Eu acho que o nu artístico, ele é uma expressão artística meio única e meio legal. Por isso também, a sexualidade, ela está presente. Você vê que pode existir sexualidade em diferentes corpos, formatos, gordo, magro, pequeno, alto. Muitas fotos de nu artístico vão ser excitantes? Vão. Eu acho que esse é o propósito também. Eu acho que isso faz parte da provocação. É você ver a arte e você ver sensualidade e a coisa tá misturada. Isso é provocativo, isso é arte. Então, o que eu tô querendo dizer é assim, eu quero criticar, às vezes, pessoas que querem analisar uma cena e tirar ela de um contexto histórico ou de um contexto cultural pra analisar ela friamente. Quando, na verdade, eu acho isso errado. Eu acho que, especialmente quando você fala de arte, o contexto cultural que aquilo ali está sendo produzido é fundamental. Acho que muitas peças artísticas elas vão fazer mais sentido no momento que elas são lançadas. E eu acho errado a pessoa falar, não, a arte que é arte, ela vai sobreviver aos tempos, não importa o que aconteça. Acho que depende do contexto também. A arte nada mais é do que expressão, desde que quando, por exemplo, você tinha toda uma fase da ditadura aqui no Brasil e você tinha os artistas, os músicos que faziam a música do Chico Buarque, Cálice. Afasta de mim esse cálice. Que é um protesto contra a ditadura. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Não, vamos analisar essa música Cálice só por ela, só pela composição musical dela. Cara, o fator protesto dessa música faz ela ser melhor, faz ela ser única. Mesmo calado, peito o resto da cuca dos bêbados do centro da cidade. Ai, afasta de mim esse cálice. E ela pertence àquele momento. Essa mesma música, ele lançasse agora, ela não ia ter tanto sentido quanto se ele tivesse lançado na época da ditadura. Você tá entendendo? Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Eu acho que o contexto cultural, histórico, faz parte de uma peça artística. Por isso que eu não gosto de desassociar essas coisas. Por isso que eu acho... então o terceiro episódio do Last of Us é um relacionamento gay. Ele tem que funcionar independente. Não. Eu acho que é importante ter isso agora, nesse momento. E eu acho justamente por isso ele acaba ficando um pouco mais poderoso. Às vezes eu fico na minha cabeça, o negócio fica meio... É porque o conceito dessa história toda ele é meio subjetivo, mas eu espero que eu esteja sendo claro, sabe? Eu acho que esse relacionamento homossexual nessa série, nesse momento, ele é subversivo. Por mais que seja normal você ter um relacionamento gay, nesse contexto, hoje, num tipo de série como essa, é subversivo. E eu acho uma das partes mais legais disso. Eu não vou fingir que isso não é legal. Não, eu acho que não é legal
por isso, talvez. Deu um gostinho desafiador, sabe, assim. Você sente que são limites sendo expandidos, sabe, assim. E eu acho isso legal. Mas aí você pode entrar todo num ponto da crítica. Eu falei do tweet do Fábio Barreto, que falou que esse episódio é ok, tal. E aí tem todo um lance de conexão, papel do crítico. Tem gente que fala assim, crítica, isso daí você tá dando opinião. Crítica é opinião. Entendeu, mano? Mas não tem a crítica especializada? Sim, crítica especializada nada mais é do que uma opinião de uma pessoa que tem embasamento sobre aquele assunto. Ele tem talento pra isso. É uma pessoa que estudou sobre o assunto, uma pessoa que tem vivência sobre o assunto, seja cinematografia, teatro, pintura, seja qual for a arte. Mas ainda assim, é uma opinião. Por isso que a gente fala que crítica normalmente não tem uma crítica certa ou crítica errada. É uma opinião. E no caso, como um episódio desse, como o terceiro do The Last of Us, a gente entra num outro ponto que eu acho muito legal, que é o lance da conexão. Eu adoro falar sobre isso aqui no canal. Não necessariamente você vai se conectar com qualquer manifestação artística. Seja uma série de televisão, cinema, pintura, música. Tem música que as pessoas choram e ficam emocionadas e você caga pra aquilo e não se conecta. Significa que a peça ela é artisticamente pobre? Não. Significa que você não se conectou com aquilo. E essa é uma parte que eu gosto muito de falar. Eu já falei volta e meia aqui de uma peça não necessariamente não ser o auge da expressão artística, mas você se conectar com ela. E eu acho que isso que faz a arte ela ser tão especial. É uma forma de se comunicar. Não necessariamente por palavras, às vezes por sentimentos, por coisas, por vivências. Às vezes é por comunicação, às vezes é justamente a comunicação que faz você se conectar. Às vezes é muito mais efetivo você entender o significado de uma situação, você entender a intenção, alguma coisa, do que necessariamente você entender cada sílaba, cada técnica aplicada num filme, né? E você só sentir aquilo ali. Isso acontece na vida real. Você vai fazer uma viagem e não necessariamente você aprender tudo que uma pessoa de um outro país está falando ou ela aprender, mas simplesmente você estabelecer uma conexão. Você sabe que você precisa de uma coisa e a pessoa também sabe. Sim, eu já estou falando de Cambly aqui. Aproveitando que eu tô falando de comunicação, né? Esse tipo de coisa. Quando você vai fazer uma viagem para um outro país ou você vai ter um call com alguém, às vezes você tem que se preocupar mais em ser entendido e entender a pessoa do que necessariamente pegar todas as micro nuances de sílabas e coisas desse sentido. In judo, there's one aspect that I like so much. I like it so much. It's how you think when you fight. It's like a chess a match. Right? Like playing chess. Like playing chess with body. I'm putting this in a video about how do you say this in English? Effective memory. Affectionate memory, maybe. Good. That sounds about right. Affectionate. Yeah. Affectionate memory. Loving memory is also good. Ou até entrevista. Quando eu fiz a entrevista do Ed Hamilton, né, eu já tava começando a me preparar com o Cambly pra isso. Às vezes eu posso não falar o inglês perfeito, mas a minha intenção é que ele me entenda. E eu entenda ele. There was three main aspects that I noticed. The second was the sense of spatial awareness. Geography. Yeah. You have to have geography because that's almost the most important thing. E eu acho que isso é a parte mais valiosa quando você vai ver as aulas em grupo que o Cambly está oferecendo. Porque o Cambly, ele é uma comunidade de pessoas que falam inglês, né? Você escolhe o tutor que você quiser, do jeito que você quiser, no seu horário, na sua casa, maravilhoso. Mas o Cambly tá vindo agora com as aulas em grupo, que são bem mais em conta mesmo, tá? Eu tô falando planos a partir de R$68 por mês. Você vai ter 1 hora de aula por semana, cara. E tem um valor muito legal na aula em grupo. Que volta e meia, quando você faz aula em grupo, você faz com pessoas de outras nacionalidades, assim como eu fiz com o Adrian, né, que era francês. E você vai pegando aquelas nuances de sotaque diferente. So yeah, one of my favorite ones is the Groundhog Day. Bill Murray's? Day? Yeah, Bill Murray's. Bill Murray, exactly. Yeah. Praticando, você começa a entender o que a pessoa tá querendo dizer. E eu acho que isso é uma parada mega valiosa do Cambly, sabe? Margaveta, mas eu não sei absolutamente nada. Sim, tem tutores que sacam português também no Cambly. Mas é uma criança, eu queria colocar o meu filho e a minha filha nisso. Tem o Cambly Kids, que é pra isso. São treinados, formados pra ensinar crianças, né? Esse tipo de coisa. É o seguinte, vai na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar links ali pra vocês verem, inclusive links com descontos relâmpago, descontos que estão durando 48 horas. 48 horas. Aproveita, vai lá, você vai conhecer, testa. É uma experiência única. Você tá no conforto da sua casa, você se forçar a começar a falar inglês. Você acha que você não vai conseguir, cara, e quando você vê, você tá se comunicando. You have no idea how Mas o fato de você precisar falar pra se comunicar, você vai ver como isso vai destravar muita coisa na sua cabeça. E você vai conseguir isso daí com o Cambly. Mas
Mas ainda sobre comunicação, e isso remete muito ao papel da arte, né? Eu acho que... antes de mais nada, eu não tô aqui nesse canal pra falar o que é arte e o que não é arte, no sentido, isso é artístico, isso não é artístico. Ninguém tá. Tá sim! Às vezes eu falo o papel da arte, assim, o papel da arte ela é muito expressão, e você pode se expressar de 1 milhão de formas diferentes. Tá vendo, Gaveta? Por isso que inteligência artificial não é arte, porque não tem ninguém se expressando. Se você pensar que a máquina é uma inteligência artificial, ela pode se expressar, você pode falar que é O lance é, chega um ponto da arte que você pode ter uma execução técnica muito boa e ainda assim você ter ou não ter conexões emocionais com as pessoas. Eu tô falando do terceiro episódio de The Last of Us, mas é mais do que isso. Por exemplo, o Fábio Barreto falou que ele achou só um episódio bom. Ele tá errado? Eu não acho que ele tá errado. Ele não se conectou com esse episódio. Não mexeu com ele. E ele tá errado com isso, cara, de forma alguma. Tem muita gente que viu Parasita e não se conectou. Só, cara, só um filme maluco, um filme legal, um filme isso aqui. Tudo bem. Eu amei. Mas eu entendo quem não gostou. Assim como tem muitos filmes que as pessoas veem, pra mim passa direto, sabe assim, não me pegou. Eu acho mais ou menos. E as pessoas amam, né? Pode falar o Ali aí, pro Evandro ficar puto. Ele é tecnicamente maravilhoso. Eu me diverti, inclusive, vendo, mas não me pegou, sabe assim? É um monstro! Tem gente que acha Pantera Negra, se não o melhor filme de herói, top 3 melhores filmes de herói. Eu fiz o meu top da Marvel aqui, eu não acho isso tudo, mas é porque não se conectou comigo. Eu tô errado? Tô. Ou não. Quando você se conecta ou não se conecta a uma peça artística, não significa que ela tá errada, não significa que ela não foi bem executada tecnicamente. Significa só que a sua vivência, a sua experiência não se conectou com aquilo. Assim como teve muita gente, especialmente da comunidade negra, que viu Pantera Negra e, cara, aquilo ali tocou eles de uma forma como nenhuma outra arte conseguiu. Porque tem 1 milhão de significados e vivências pra eles. E não significa necessariamente que você tem que ter uma vivência naquela ali pra aquela ali te tocar. Eu não sou gay e eu fiquei extremamente balançado com o episódio, do terceiro episódio de The Last of Us. São minúcias, sabe assim? Eu já cansei de falar aqui no canal que De Volta para o Futuro é provavelmente o filme que mais me define, é o filme que mais mexeu comigo, é o meu filme favorito de todos os tempos. É o filme mais bem feito de todos os tempos? Não. Sim? Não! Olha sim! É um filme que mexe comigo. Assim como a animação que mexe comigo. Kung Fu Panda. Lá vem. Eu vou fazer um vídeo sobre Kung Fu Panda já. Aguenta. Às vezes você não sabe nem explicar por quê. O maior exemplo disso é Star Wars, cara. Star Wars tem uma infinidade de pessoas apaixonadas pelo mundo inteiro. Se você for ver, a melhor coisa produzida de Star Wars é aqui, a trilogia clássica de Star Wars. Se você for pegar a trilogia clássica de Star Wars, são os filmes mais bem dirigidos da história do cinema? Não! Os mais bem atuados? Não! Os melhores roteiros? Não. Sim! Ele não é o melhor em nada, tirando efeitos visuais, na época que eles foram lançados, foram evoluções de efeitos visuais, mas se tu for pegar da parte técnica mesmo, não. E ainda assim as pessoas amam. Eu me incluo, eu amo aquilo ali. Por quê? Não sei te dizer o certo. Você gosta de Star Wars porque eu gosto do conceito de espada de laser e você tem o Darth Vader que parece um samurai preto com a voz bizarra que é foda demais. Onde você escondeu meu headphone? E o conceito da força, e a força tá dentro de você, é um negócio meio espiritual, meio... Ele mexe com as coisas e tem Jedi, Sith. Entende que você já passou um ponto da parte técnica. Você só acha aquilo muito legal, que é o que eu senti no episódio The Constant de Lost, que é o que eu senti no terceiro episódio de The Last of Us. Por que tanta gente gostou desse terceiro episódio? Por tudo isso. Ele é subversivo, porque ele é bem feito, porque é uma história de amor muito bonita, porque ele é um relacionamento gay e não teria tanta graça se não fosse, porque ele quebra a expectativa de uma série de zumbi com tiro pra tudo quanto é lado. É um negócio diferente que você não tava esperando. São todos esses fatores. Tem um fator que você não sabe definir ao certo, que é de uma história de amor num ambiente drástico. Tudo isso faz aquilo ali ser muito legal. Então quando você vê uma pessoa elogiando esse terceiro episódio, não necessariamente é lacração, como um imbecil fala. É mais que isso. A gente gosta porque a gente gosta, porque ele representa muita coisa, porque ele é legal, porque ele é bem contado, é uma história bem contada, é tudo isso. Quando uma pessoa não gosta necessariamente desse episódio, você só não se conectou tanto. E tá tudo bem, desde que seja pelos motivos corretos, e não porque é lacração. Eu acho que esse vídeo aqui, ele é um complemento muito importante para aquele vídeo que eu fiz sobre a soberba dos críticos, que aquele vídeo ele mostra um lado. Esse vídeo aqui eu tô mostrando um outro lado da parte da crítica. Mas se você não tá nesse vídeo aqui pela crítica e sim por falar de The Last of Us, quando eu falei sobre edição invisível, eu falei um pouquinho sobre The Last of Us. Além de outras séries maravilhosas que eu acho que vocês não poderiam perder. Assim como você não poderia perder um beijo bem forte que eu vou mandar na sua nádega direita.